Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos fazer uma atividade sobre a resenha crítica, isso mesmo. Nós aprendemos sobre a resenha crítica na semana passada, né? E hoje nós vamos realizar algumas atividades sobre esse gênero textual. Tudo bem? Então, peguem o LA de vocês, página 18, ok? Aguardo vocês. Olá, galerinha! Agora nós iremos realizar as atividades do LA, página 18 e 19, volume 2 de língua portuguesa, tá? Então, na semana passada, nós também vimos sobre, a resenha crítica. Lembram da resenha crítica? A resenha, ela é um texto, que tem como finalidade apresentar alguma obra, seja um livro, uma peça teatral, uma escultura, E aí a resenha crítica, chama-se de crítica porque no final quem está escrevendo, o escritor dessa resenha, vai emitir, sua opinião sobre essa determinada obra que ele está apresentando, certo? Então, na número 12, leia a resenha a seguir. A história de Percy Jackson é ruim e confusa, diz o garoto de 11 anos. O sucesso da saga Percy Jackson, que vendeu quase 1 milhão de livros no Brasil e lotou salas de cinema, não convenceu o garoto Bruno Napoleão, de 11 anos. Ao terminar de ler Percy Jackson e o Ladrão de Raios, de Rick Riordan, ele escreveu um texto especialmente para a Folhinha, em que conta o que achou do primeiro volume da série que mistura mitologia grega e mundo atual. Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Sim, existem muitos fãs da série Percy Jackson por aí. A maior parte é formada por garotas de 13 anos. A mesma coisa acontece com a saga Crepúsculo. Elas pegam e beijam o cartaz do vampiro. Isso acontece. Mas vamos para a resenha. Em primeiro lugar, não recomendo aos fãs lerem isso. Se um fã estiver lendo isso, pare mesmo. Se depois de ler jogar todos os livros da coleção fora, a culpa não é minha. Agora, vamos para a resenha. A ideia do livro é bizarra. Um garoto descobrir que é filho do deus Poseidon. Sério? Ok, isso não é importante. O importante é isso. O livro é repetitivo. As batalhas e as referências à mitologia são previsíveis, especialmente se você sabe bastante sobre o tema. Outro lado péssimo da história é que Percy não é um herói. Ele não faz tudo por conta própria. Note que os amigos dele lutam mais do que o preguiçoso do Percy. Ele está na lista de heróis falsos. Entrou no top 3. O Mario do jogo Super Mario Bros. Está na lista porque seu dinossauro Yoshi faz mais coisas do que ele, como pular plataformas e outras coisas. E o Sonic também, porque ele só recicla o seu amigo Tails. Enfim, o Percy não é o melhor herói na literatura. O escritor da série, Rick Riordan, normalmente escreve trabalhos que são chatos de ler, como o primeiro livro da série As 39 Pistas. Um esforço que deu errado. Enfim, o jeito que ele escreveu a história de Percy foi ruim. Os parágrafos são mal escritos e o humor é pior do que o humor da revista Mad. E olha que nada é mais irritante e chato do que o humor da Mad. Outra coisa, a história é confusa. Em um livro aparece que a mãe do Percy morreu, ou seja, Jackson é órfão. Porém, em outro livro da série, ela está viva e bem. Que milagre! Enfim, Percy Jackson foi uma ideia que não deu certo. A história não faz sentido, os personagens são ruins e a história é confusa.
Então, né, aqui é uma resenha crítica, né, de um garoto de 11 anos sobre a obra, né, do Percy, sobre a obra, né, sobre o livro Percy Jackson, certo? Então, vamos lá para as questões da página 19. Número 13. Onde esse texto foi publicado? Então, vocês vão voltar. Vejam que nós temos uma legenda aqui sobre o texto, tá? E vão procurar aqui onde esse texto foi publicado e escrever aqui na questão número 13. Número 14. Identifique o título e o autor da obra analisada nesse texto. Então, qual é o título, tá? E o autor da obra analisada. Não é o título da resenha e o autor da resenha. É para vocês encontrarem aqui, tá? Qual é o título, né, da obra, aliás, o título e o autor da obra analisada, tá bom? Número 15. O objetivo da resenha lida é informar o leitor sobre o enredo da obra de modo imparcial, ou seja, o escritor, quem fez a resenha, o garoto lá de 11 anos, né, o Napoleão, Bruno, né, o objetivo da resenha, né, é informar o leitor sobre o enredo da obra de modo imparcial, ou seja, o Bruno, né, quem escreveu a resenha, ele não coloca, né, a opinião dele sobre a obra, é imparcial, ele não diz se a obra é boa ou ruim, ou é escrita de... o objetivo da resenha é informar o leitor sobre de modo parcial, dando uma opinião sobre essa obra. E aí, vocês vão marcar uma dessas questões aqui, qual vai ser a correta, né? De modo imparcial, quando o escritor, né, da resenha não coloca sua opinião. E de modo parcial é onde ele dá a sua opinião sobre essa obra. Número 16. Relacione as informações da resenha aos parágrafos que aparecem. Então, vocês também fizeram uma atividade parecida com essa no LD de vocês. Então, vocês vão relacionar o primeiro parágrafo, né? Qual dessas frases aqui identifica o primeiro parágrafo? Qual dessas frases identifica o segundo parágrafo? Qual dessas frases aqui identifica o 7º ao 9º parágrafo e o 10º parágrafo? Então, olha só, conclui-se a resenha de forma sintética, apresenta-se uma opinião sobre a obra Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Essa frase ela está no primeiro parágrafo, no segundo ao 6º parágrafo, do 7º ao 9º parágrafo ou no 10º parágrafo. Apresentam-se dados sobre o escritor Rick Riordan e comenta-se a escrita da obra. A mesma coisa, essa parte está no primeiro parágrafo, do segundo ao 6º, do 7º ao 9º ou no 10º parágrafo. Identifica-se a obra e comenta-se a importância dela para o público adolescente. Mesma coisa, vocês vão colocar aqui se está no primeiro parágrafo, do segundo ao 6º, do 7º ao 9º ou no 10º parágrafo. E emite uma opinião a respeito da obra Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Tudo bem? Então, vocês também vão identificar aí se está no primeiro, do segundo ao 6º, do 7º ao 9º ou no 10º parágrafo. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as atividades de hoje. Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.